No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco da cultura do povo sertanejo, vamos discutir o amor impossível de Romeu e Julieta e falar da história de uma menina paquistanesa que defende a educação feminina. Então, vem pensar com a gente no Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados são a professora de História e Filosofia, mestre em Memória Social, Carla Abreu, o ator e arte-educador Ângelo Mayhofer e a professora Tânia Regina, uma das responsáveis pelo projeto Sala de Leitura na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos ao programa. Carla, você escolheu 2 livros que trazem a cultura sertaneja para os adolescentes, para os jovens. Quais são eles? Então, eu escolhi o do Chico Salles, Cordelinho, que vai tratar e resgatar a literatura de cordel, e ao mesmo tempo ele apresenta também 2, né, que ele mesmo criou, com toda aquela métrica do cordel, que é o Tigre que virou doutor e o Barato da Barata. São 2 histórias bem interessantes, embora não estejam linkados com o outro que eu apresento, que é esse aqui, O Sertão do Conselheiro Antônio, né, que é a trajetória do Antônio Conselheiro. É super importante, uma referência na cultura sertaneja, importante na Guerra de Canudos, e que é uma figura bastante emblemática, né? Sai lá do sertão Quixeramobim e percorre por uma desilusão amorosa, assim, falando muito en passant. Ele segue como um grande peregrino, percorrendo todo o sertão, se estabelecendo no sertão da Bahia, né? Você falou da Bahia ainda há pouco. Né? É que antes de gravar a gente fica conversando aqui, confabulando. Vocês não estão ouvindo, mas a gente já começou o programa, na verdade. E nessa peregrinação dele, né, ele sofre uma desilusão amorosa também, porque ele é traído, e aí ele abandona toda a vida dele e sai a esmo, né, pelo sertão nordestino, e atrás dele uma multidão de pessoas em torno daquilo que ele dizia que buscava, né? Que era a terra da promissão, onde se tentaria estabelecer uma sociedade mais justa, igualitária, né, que se busca até hoje. E ele acaba fundando lá, à beira do Vaza Barris, o Arraial de Canudo, que seria o Belo Monte. Né? Nesse livro, essa é a história, se a gente for trabalhar academicamente, foi até a minha pesquisa de mestrado. Nesse livro aqui, é um livro bastante interessante. Ele é infanto-juvenil, né? Tem uma narrativa assim, com a metalinguagem, que a autora é uma jornalista em que ela tem uma história dentro de outra história. Né? Ela imagina uma personagem que vai percorrer o sertão, né? E ao passear num barco por um rio, ela começa a contar a trajetória do conselheiro. Mas aí não é o conselheiro, aquele líder, né, religioso, ou aquele homem que conseguiu atrair uma multidão imensa e que fundou, junto com essa multidão, lá o Arraial de Canudos. Ela trabalha outras peculiaridades, né, desse conselheiro e o que está em torno desse conselheiro, né? A cultura sertaneja, quem era, a origem, a ancestralidade dele, o que fazia parte do cotidiano dele. Então, assim, nós vamos percebendo determinados dados da história de Canudos através do olhar dessa personagem que começa a contar quem foi esse homem conselheiro. Né? Muito mais envolvente até para aprender a história. Muito. E assim, e uma literatura fácil, né? Você lê de uma maneira muito despretensiosa. Quero fazer uma pergunta para você e depois uma geral. Para você primeiro, que características dessa cultura sertaneja você destacaria desses 2 livros mais importantes para passar para outras regiões do país? Eu acho que, primeiro, o que eu acho muito interessante é todo o movimento que a gente tem de
de manutenção e preservação da própria cultura, né? Então, através de uma série de elementos que a gente percebe no próprio livro e na fala dessa personagem, é a tentativa de você zelar pela cultura do sertanejo. E aí eu não encontro só aqui, eu acho que isso a gente encontra em várias outras situações, né? Quando você tem aquela tradição de contar determinada história porque faz parte da sua tradição familiar, se a sua família era, enfim, ou de Pernambuco, ou de Minas Gerais, ou do sul do país, você traz um determinado dado, né, que tem a ver com a memória daquela região e aquilo se mantém como um ethos assim, de preservação daquela cultura. Isso eu acho muito importante e acho importante também para você mostrar a diversidade, né, e trabalhar também um pouquinho dessa questão do olhar preconceituoso que a população ainda tem em relação a determinadas populações nordestinas. Sim, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito isso. Sul e Sudeste Sim, sim. E quando eu escolhi o do Chico Salles, o Cordelinho, é claro que as duas histórias que ele conta aqui não estão linkadas com Canudos, mas Canudos, né, e Conselheiro, propriamente dito, a história dele, foi muito trabalhado dentro da literatura de cordel. Então, se você vai ali no Centro de Tradições Nordestinas, na Feira de São Cristóvão, você tem vários estandes com os livretinhos, né? Com o cordel, né? Eu, quando fui para o sertão da Bahia, eu fui 2 vezes para poder fazer pesquisa, e uma das coisas que eu mais gostava era ir às feiras, né? Engraçado que nas cidades sertanejas, dia de feira é dia de festa, porque a cidade ela para o dia inteiro e são várias ruas e cada rua tem uma representação da feira, das carnes, dos legumes. Você deve ter ficado cordel. Louca, né? Vamos pensar, historiadora, né? Maravilhada. Vocês acham que a cultura sertaneja ela é divulgada, vamos dizer assim, transmitida, falada para os adolescentes, para as crianças, como ela merece? Eu venho de uma vivência assim, da minha infância e adolescência também no sertão, não no Nordeste, mas interior mesmo aqui do Rio de Janeiro, mas com uma série de elementos assim, culturais, locais. E aqui na Cidade Grande, eu em sala de aula, falando com os meus alunos, trago algumas referências minhas que eles não conhecem, colegas meus assim não conhecem. Por exemplo, Ângela? Há algumas tradições da minha avó, o fato do contar histórias mesmo. É a literatura oral, né? Eu acho que é uma das tradições mais bonitas, né, que a gente tem, é a literatura oral, né? É essa narração, essa contação de história, né? O poder de narrar. A coisa do reunir o grupo. Reunir eu estava conversando hoje com uns amigos na escola. Estava falando, a gente falando de comida, né? Eu falei assim, não, na casa da minha avó, final de semana, quando a família estava toda reunida, a gente ia para o milharal, colher o milho, passava a tarde inteira ralando o milho, a outra cozinhando, a outra batendo no liquidificador, a outra peneirando. No final da tarde, aquilo culminava num grande café. E durante todo esse processo de preparação, de reunião da família, surgiam as conversas, os causos, as histórias da adolescência da minha avó. Então, assim, era um momento de reunião de família e de você compartilhar todos esses elementos, todas essas experiências. E essa coisa é interessante de você falar, né? Todo mundo está participando do processo, da colheita à comida que chega à mesa. Por isso que é difícil hoje, né? Assim, a gente quando ele fala em resgate dessa memória, as crianças não conseguem resgatar, porque, por sinal, nem tiveram. Né? Essa memória, né? Do fazer, do preparar, do conversar. Então não tem referência. Então por isso que não tem memória. E aí a gente, como educador, tem que fazer esse trabalho de resgate. Então onde é que a gente encontra isso? Na literatura. Mas aí como é que a gente mostra isso para um adolescente, para uma criança que ainda não tem esse empoderamento, não tem essa vivência? E não teve, porque agora vem tudo pronto, o bolo de aipim vem pronto, o milho já está, né? A pamonha também. Tem outra questão que a gente também não está abordando, né? Eu vou assim, num aspecto mais político, né?
eu acho que há um preconceito muito grande, uma visão muito estereotipada, acho que sim. né, do nordestino. O nordestino é o Paraíba. Então, eu tento aqui no Rio de Janeiro não é isso o tempo exatamente. inteiro. Né? E aí eu começo a mostrar o que tem em cada estado, né, do Nordeste. Eu mostro o que é o Nordeste, o que é o Norte. E assim, vocês estão falando de comida, você falou, e uma coisa que eu acho muito interessante, que essa minha orientadora sertaneja, né, e que ela, assim, é uma grande representante da permanência, né, dessa memória que ela tem da infância dela. Sim, quando ela conta da luta, né, ela é membro, ela é sobrinha do Tenório Cavalcante, então ela tem toda uma história riquíssima para se contar. Muita história, né? muita história. Então, muita história, tem muita história. Então, assim, eu me lembro que eu estudava, mas eu não ia à casa dela estudar ou para graduação ou depois para mestrado, pura e simplesmente. Não se sai da casa de um sertanejo sem você comer. Primeiro você come. Você come, senta-se à mesa, vai se alimentar. Enquanto você se alimenta, você vai contando a história. Eu acho, assim, de tudo que a gente está falando aqui, a gente tem falado tanto da importância da família compartilhar, né? Eu sempre falo uma frase, o pessoal até brinca comigo, educação, se você não se envolver, não rola. Eu acho que é por aí. Então, como é que você se envolve? Compartilhando. Se você não compartilhar, não tem como se envolver. Essa cultura traz isso, esse envolvimento de colher, de plantar, de fazer uma comida juntos, de estar à mesa conversando, não sei aquela coisa, eu estou comendo, vendo televisão, o outro está comendo e fazendo qualquer outra coisa, né? Ouvindo música. Tem aquele momento mesmo. A gente está no finalzinho desse bloco, e aí o livro que o Ângelo trouxe foi Romeu e Julieta, Esse Amor Impossível. Fala, você trabalha artes cênicas com os seus alunos. Isso. Eu escolhi esse livro, no caso aqui, mas existe uma controvérsia, né, se texto de teatro é literatura, se não é, porque texto de teatro não é para ficar na estante, é para estar na boca do ator, mas para falar um pouco da importância da valorização da literatura dramática na escola. E por que o Romeu e Julieta, né, porque a gente diz que é uma história de amor. Eu pergunto, o que é o Romeu e Julieta? Eu falo assim, é uma história de amor. Não é uma tragédia. É classificada como uma tragédia de Shakespeare, né? Porque ele contrapõe um amor puro, intenso, que não consegue espaço num panorama de extrema violência. Na cidade de Verona, na disputa das duas famílias, na rivalidade das duas famílias, Capuletos e Montecchio, né? E acho que é muito do que a gente vive hoje, né? Exatamente. Então, essa violência. Sim. Vamos segurar um pouquinho, Ângelo, que a gente está no finalzinho desse bloco, mas a gente vai falar de amor impossível, vai falar de tragédia. Como é que a gente discute, como é que a gente apresenta a tragédia para adolescentes? Já a gente vai para um breve intervalo, não desgruda.